Glória a Deus. Toda glória. Se nós fôssemos olhar a quantidade de pessoa, nós não estaríamos aqui. Mas nós não veio olhar a quantidade de pessoa, mas sim nós veio glorificar, exaltar, agradecer o nome daquele Aleluia! que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Sem perda de tempo, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se encontra no livro de Atos. Aleluia! Livro de Atos, capítulo 3. Aleluia! Glória a Deus! Jesus é bom e Ele é maravilhoso. Livro de Atos, capítulo 3. Amém? Aleluia! Você que trouxe a tua Bíblia e quiser me acompanhar nesta noite. Amém? Atos, capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do eterno Deus para o nosso coração. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram, e saltando eles, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se aceitava a pedir a esmola na porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombrados pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao Pedro chamado de Salomão. Amém? Os irmãos podem se aceitar. Aleluia, glorificando, exaltando o nome do Senhor, que é digno de toda glória nesta noite. Meus amados e meus queridos irmãos, pastor Marcos Júnior me fez esse convite ontem, aleluia, e na hora que ele me fez esse convite ontem, eu tinha feito, aleluia, um desafio a Deus. Como todo servo de Deus, por costume, tem um hábito de fazer um desafio a Deus, de fazer um propósito a Deus, de fazer um voto a Deus. Eu fiz um desafio a Deus, e no momento em que eu fiz o desafio a Deus, a mensagem chegou no meu telefone, e eu disse para minha esposa: eu vou atender esta agenda. Então, meus amados e meus queridos irmãos, eu tenho certeza que Deus já preparou esse dia para cada um de nós, para nos dar e nos conceder a vitória. A Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 3, a partir do versículo 1, vai nos dizer a palavra do Senhor acerca de um homem por nome Pedro. Vai nos dizer a palavra do Senhor acerca de um homem chamado João. Todos nós sabemos que esses dois homens foram homens
homens escolhidos e levantados por Deus para fazer a boa obra. Todos nós sabemos e conhecemos que esses dois homens, eles foram separados por Deus para fazer exatamente aquilo que nós estamos fazendo aqui nesta noite, que é levar o Evangelho, que é levar a palavra do nosso Deus. E a Bíblia vai nos dizer que então, um certo dia, um certo momento, Pedro e João, eles vão pegar o caminho e vai a direção ao templo, a qual de costume eu acho e penso que eles sigam adorar o Senhor. Como de costume eu paro e penso e eu acho que eles de costumes iriam ali constantemente orar ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados e meus queridos irmãos, que na porta desse templo era levado um homem aleijado, era levado um homem coxo, era levado um homem mendigo, que todos aqueles que pedem esmola é considerado um mendigo, e era colocado na porta daquele templo para pedir esmola. Todos os que entravam, aleluia, para dentro daquele templo, a Bíblia vai nos dizer, meus amados e meus queridos irmãos, que ele era levado, ele era colocado na porta do templo, ele era deixado ali, e aquele homem tinha que fazer então a sua parte, que era pedir esmola a todos os que entravam, a todos que chegavam naquele templo. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados e meus queridos irmãos, que Pedro e João estão a caminho daquele templo. Eu paro e eu penso, quantas pessoas passaram perto daquele aleijado, quantas pessoas passaram perto daquele mendigo, quantas pessoas passaram perto daquele homem e não quero nada por ele, quantas pessoas passaram perto daquele homem, talvez até virou as costas, talvez, aleluia, o desprezou, talvez lançou alguma palavra contra a vida daquele homem, mas Pedro e João está a caminho do templo. A Bíblia vai nos dizer que então Pedro e João, ele vai se aproximar da porta, da entrada daquele templo. Aquele homem, aquele coxo, aquele aleijado, aquele mendigo, ele vai olhar para Pedro e João, ele vai pedir esmola para Pedro, ele vai pedir esmola para João. João não andava sozinho, Pedro não andava sozinho, João não andava, aleluia, esnobando do bolso cheio de dinheiro, ou até mesmo com roupas de marca. Pedro também, ele não esnobava, aleluia, 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 mostrando quem ele era, mas eles iam para o templo. E naquele momento eu penso e eu creio que aquele homem, aquele aleijado, aquele paralítico, aquele mendigo, aquele largado, aquele esquecido, aquele abandonado, está esperando João estender as mãos e lhe dar uma moeda, está esperando João estender as mãos e lhe dar uma nota, está esperando Pedro e João estender